para conversar com a gerente de marketing da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, a Isis Sardella. Isis, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Tavinho, tudo jóia, e você? Também, tudo bem. Bom, Isis, deixa eu aproveitar você aqui, que é da BPA, esse importante órgão aí, que reúne cadeia produtiva de aves e suínos, para a gente comentar essa medida estapafúrdia que foi tomada na Argentina aos trancos e barrancos, né? Parece até que o governo não sabe como é que funciona a linha de produção da indústria de carnes. Tem alguém criando uma ave lá em Chapecó, que depois vai para um suíno, que depois vai para a planta frigorífica para ser abatida, depois vai para o container é levado para o porto, do porto vai para o navio, vai parar lá na Europa, na Ásia, enfim, vai parar no mundo todo ou vai parar no... Quando você toma uma medida dessa e o setor tem outro tipo de previsão, que era de crescimento, como foi dito ali pelo convidado, você está atropelando por conta de uma medida populista totalmente o setor produtivo, né? É um absurdo acontecer uma coisa dessas, né? Realmente, como você disse, é complicado, né, Tavinho? Né? A Né? gente fica aí perplexo com esse tipo de coisa. Ainda acontece esse tipo de coisa. Bom, vamos falar do nosso negócio aqui, que é essa pesquisa que garante aí que a proteína animal está presente em 98,5% dos lares brasileiros. E aí a gente tem ovo, frango, as carnes, né? Vamos falar das carnes. Ovo, frango, suíno, bovino, Carne peixe, suína, né? E carne suína, etc. e tal. Essa pesquisa foi feita por vocês? ela foi contratada por nós, Tavinho, mas quem desenvolveu foi o CEAP, que é um centro de estudos e pesquisas, que foi contratado por nós, e eles que elaboraram essa pesquisa e aplicaram aí nos estados brasileiros. Bom, e aí a gente vê que não tem tanto vegetariano e vegano assim, né? Eu já suspeitava disso, mas 98,5% dos lares brasileiros aceitam algum tipo de carne. Interessante esse dado. Exatamente. E a gente tem uma presença muito grande aí dos ovos e do frango, né? O ovo ele está presente em 96% dos lares brasileiros, a carne de frango em 94% e a carne suína em 80%. Então a taxa aí de veganos e vegetarianos não é tão grande como se pensa, né? Poucas pessoas deixam de comer a carne. Bom, e o ovo teve um crescimento espetacular aí nesses tempos aí de alta geral dos preços, as carnes não fugiram disso, o ovo também subiu, mas ele continua sendo a proteína animal mais acessível, mais barata, né? E rica. Exatamente. E o ovo, ele já era, mesmo antes da pandemia, ele já era visto como um alimento super nutritivo, né? E a carne de frango também, a pesquisa nos trouxe que todo mundo tem uma visão bem positiva da carne de frango, assim como de ovos. 80% dos entrevistados consideram essas duas proteínas super saudáveis e o consumo de carne suína também está bem elevado. Quanto é, Teve um aumento aí de 22% no consumo dessas proteínas durante a pandemia. Quanto é que a gente está comendo de carne de frango por ano, na média? 42 quilos de suínos, Isso. 42, de suíno De, 17, 18. não, de suíno, isso, mais ou menos uns 16, 17 quilos Agora, por pessoa. ovo, apesar de ter aumentado o consumo, o brasileiro ainda está comendo pouco ovo, quando comparado com outros povos, né? Depende, se a gente comparar com o México, que é o maior consumidor, daí é um pouco menor, mas o consumo é bem alto, viu, Tavinho? Tem se consumido muito ovo ultimamente aqui no Brasil, e muito, não apenas pelo valor acessível, mas também pelo reconhecimento do ovo ser super nutritivo. Ele é reconhecido como o segundo alimento mais nutritivo depois do leite materno. E as pessoas estão preocupadas aí com a saúde, né? Principalmente nessa época de pandemia, estão consumindo cada vez mais ovo e carne de frango. Bom, então vocês estão que nem a Red Bull lá na Fórmula 1, né? Porque vocês têm, junto com vocês aí na BPA, vocês têm o ovo, as aves e a carne suína também. Então vocês estão na pole position aí do mercado, com tendência a aumentar ainda mais. Olha, a gente acredita numa estabilidade de consumo e produção, Tavinho. Talvez um pouquinho de aumento aí do frango, do suíno, mas a gente imagina uma estabilidade para esse ano.
E com relação a frequências, eu acho que a pesquisa abordou isso também. Como é que é? As pessoas vão comprar carne todos os dias ou compram carne para uma semana, vão uma vez por semana no açougue comprar o frango, comprar congelado? Como é que vocês avaliaram esse perfil do consumidor? Então, a preferência do consumidor é por comprar o corte fresco, né, ao invés do congelado. E a compra tem sido, para cada produto tem sido um pouco diferente, o ovo é mais quinzenalmente, o frango também, já o suíno ou a pessoa compra diariamente ou uma vez ao mês, mas a gente imagina que a pandemia aí tenha mudado um pouco esse hábito de compra, na frequência de compra, né? A gente imagina que se a pesquisa tivesse sido feita antes da pandemia, talvez a frequência seria maior. As pessoas estão indo menos ao mercado, provavelmente com medo de contrair o Covid, né? Então, tem ido aí cada 15 dias para comprar as proteínas. Então deve ter crescido nesse período da pandemia a compra por congelados, eu acredito. Não, Não? a preferência ainda é por Ainda é? fresco e refrigerado, tá Uhum, vendo? interessante. É. Ainda é. Às vezes por exemplo, como consumidor, às vezes eu lá faço um estoque lá de congelados, deixo lá porque aí eu vou utilizando. Mas, no geral, eu também Sim. compro aí diariamente aquilo que vai consumir no dia e seja a ave fresca, o corte do frango fresco ou do suíno, enfim. O ovo a gente já vai menos, compra menos, porque você já compra uma quantidade que é pelo menos uma dúzia ou 10, né? Se você tem um consumo pequeno, e aí você passa uns dias aí. Se bem que tem gente que come aí muito ovo por dia, né? Aí nesse caso específico. Exatamente, tem gente que come 10 por dia. Eu conheço gente que come uns 10 por dia, diz que é para ficar Eu forte. também. Bom, Atletas? é para atleta. Atleta consome muito, muito ovo. Eu consumo um ovo por dia, dois no Sim, máximo. Mas todo dia de manhã cedo eu tá faço ótimo. um ovo quente lá. Sou um fã do ovo. O que mais que Que vocês maravilha. apreciaram nessa pesquisa em relação aos produtos que fazem parte aí do leque da BPA? Conta mais alguma coisa para mim. Bom, a gente teve alguns pontos bem positivos na pesquisa, né? O reconhecimento aí do público, mais de 50% das pessoas sabem que o Brasil é o maior exportador de carne de frango, um trabalho aí, um resultado de um trabalho institucional da gente divulgar isso. E um outro dado bem interessante é que 60% das pessoas não acreditam que as nossas produções desmatem a Amazônia. No momento que isso é tão importante, né, a preocupação aí com a sustentabilidade ambiental, a maioria das pessoas não vincularem a nossa produção ao desmatamento é um dado bem importante. A gente tem trabalhado muito nisso e vai trabalhar cada vez mais para mostrar que realmente nós não desmatamos a Amazônia. Isso é muito importante, essa conscientização por parte do consumidor, porque esse hábito ele tem se tornado cada vez mais contínuo, né? E ele não tem reverso. A tendência é sempre o consumidor querer saber se aquilo que ele está consumindo, ele precisa de alimento, está prejudicando o meio ambiente ou não. Esses esclarecimentos são fundamentais, né? Com certeza. E a gente tem trabalhado muito nisso para mostrar cada vez mais a grande produção, tanto de carne de frango quanto a carne suína, e os ovos ficam lá no sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os principais produtores, bem distantes da Amazônia, apesar de termos ainda alguns produtores mais para cima no mapa do Brasil, mas a concentração mesmo fica lá para o sul, né? Então, bem distante do bioma amazônico. Muito bom. Parabéns aí pela pesquisa. Eu sempre gosto dessas pesquisas porque elas dão uma clareada no mercado. Você tem certas suposições, né? A gente mais ou menos imagina que tal coisa caminha assim. Agora, quando você tem dados específicos, é fundamental para o planejamento do setor, né? Esse setor de aves, suínos e ovos aí, que estou falando só da parte que pertence à BPA, que tanto se profissionalizou nas últimas décadas e hoje é modelo mundial de produção, não é isso? Com certeza. Muito obrigada, Tavinho. Essa pesquisa vai ser realmente muito importante para a gente traçar as novas estratégias aí de comunicação, marketing, auxiliar as empresas também nesse caminho. Então, com certeza foi muito positivo. E obrigada. Muito bom. Para quem quiser saber mais, essa pesquisa está publicada onde? No endereço eletrônico da BPA, Isso, pode encontrar lá. que é www.abpa.com.br, é isso? -br.org. -br.org. Ok, Isis, Isso. muito obrigado aí pela sua participação. Um bom final de semana e até a próxima. Abraço a todos Eu aí. que agradeço, Tavinho. Igualmente, Um obrigada. abraço a todos aí, os nossos grandes amigos aí da BPA, sempre. Tchau.